Glória a Deus. Hoje iremos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 49. 5 versículos que fazem a diferença quando entendemos de fato o que Jesus Cristo expressa e revela nas Escrituras Sagradas. E disse-lhes: São estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito. Assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O texto, ele por si só traz um direcionamento, a revelação do que significa as coisas que aconteceram, que acontecem e como nós devemos compreendê-la. Jesus disse: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, afirmando a sua presença na terra e o cumprimento da palavra de Deus. Ele diz: convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui define que toda a escritura sagrada apontam para Jesus Cristo e ele veio para cumprir o que está escrito. Estava e continua escrito, porque as escrituras sagradas são inspiradas por Deus através do Espírito Santo. Então, depois que Jesus falou àquela gente, àquele povo, aos seus discípulos, sobre ele estar cumprindo tudo quanto Moisés falou, tudo quanto está escrito no livro dos profetas e também nos salmos, ele estava cumprindo em sua vida. Depois que ele lhe revelou estas coisas, então ele abriu o entendimento para que os seus discípulos compreendessem de fato as Escrituras Sagradas. E ele disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento. E em seu nome fosse feita a remissão dos pecados, para que todas as nações, começando por Jerusalém, pudessem conhecer a providência de Deus Pai, através do seu Filho amado Jesus Cristo, sobre a verdadeira salvação. E ele disse: olha, dessas coisas vós sois testemunhas, vocês estão vendo. E eis que sobre vós enviarei a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, aguardai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Foi quando os discípulos estavam reunidos em Jerusalém e veio como um vento veemente impetuoso, encheu aquele lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. E eles foram revestidos do poder de Deus
para então se tornar testemunhas vivas e verdadeiras de tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Como nós temos aguardado esse momento em nossas vidas. Porque a palavra de Deus está sendo revelada para que a gente possa desfrutar, compreender as Escrituras. Mas, para isso, é necessário que o Senhor Jesus Cristo nos abra o entendimento. São detalhes que nós precisamos estar atentos. Jesus falava com seus discípulos, eles presenciavam os efeitos na vida de Jesus Cristo, mas ainda ficavam com dúvidas, incertos, até que o Senhor lhe abrisse o entendimento para que eles pudessem compreender de fato o que está escrito. Nos dias de hoje, nós também precisamos ter essa dependência de Deus, para que Ele abra o nosso entendimento, para que nós possamos conhecer de fato a sua verdade, o que está escrito, o que aconteceu no passado, o que acontece no presente e o que nos leva para um futuro com Deus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para responder, para que o homem, a mulher, a criança, o ser humano seja perfeitamente instruído para toda boa obra de Deus. E Ele nos dá uma promessa. Como foi para os seus discípulos, continua sendo para nossas vidas em tempo oportuno. Aguardai-vos. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Que promessa é essa? Aquela promessa que está escrito nos profetas, no Antigo Testamento, que Joel, Daniel falavam acerca, que o Senhor iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne, e não haveria mais necessidade de ninguém ensinar uns aos outros, porque o próprio Deus está escrevendo a sua lei em nossos corações através do Espírito Santo. É muito profundo. É a verdade de Deus sendo revelada, que nós precisamos ter a compreensão das Escrituras. E que o Senhor Jesus, ele tem prazer em abrir o nosso entendimento. Mas é necessário que cada um de nós demonstre o interesse de conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Porque é através do Espírito Santo que nós compreendemos as Escrituras e o poder de Deus se manifesta em nossas vidas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E no livro de Atos dos Apóstolos nós podemos ver esse cumprimento, quando eles estavam lá reunidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que está escrito assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Assim é o cumprimento da palavra de Jesus Cristo na vida daqueles que creem. Que o Espírito Santo de Deus venha abrir o nosso entendimento para que a gente possa viver, de fato, a palavra de Deus. Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus, cumprindo o chamado ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê está salvo, quem não crê já está julgado. Amém? Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem. Aleluia.